Pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre os vermes, começando pelo primeiro grupo, não é isso? Os vermes plateumintos, ou plateumintes, como também são conhecidos. Então vamos lá conhecer um pouquinho acerca desses vermes. Bom, as características gerais dos plateumintos. O termo plateuminto vem do grego platis, que significa chato, e eumintes, que significa verme. Possui o corpo achatado. Então, a característica marcante desses vermezinhos é o fato de possuírem o corpo achatado, como a gente observa aí nas imagens, tá? Um verme é um animal que tem o corpo alongado, né, pegajoso. Algumas pessoas simplesmente associam verme com algo ruim, mas não são todos os vermes que causam doenças, né? Como a gente vai ver, tá bom? Os plateumintos não possuem sistema circulatório, ou seja, eles não têm sangue, né? Não têm vasos sanguíneos e nem sistema respiratório. O transporte de nutrientes e de gás oxigênio se dá por difusão ao longo do organismo desses animais, né? De célula a célula. O fato deles possuírem o corpo achatado facilita esse transporte, né? O corpo achatadinho facilita principalmente a absorção e o transporte do gás oxigênio. Eles podem ser encontrados em ambientes de água doce, de água salgada e na terra úmida. Dessa forma, eles podem ser de vida livre, não é isso? Os plateumintos de vida livre é que podem ser encontrados nesse ambiente. E também existem espécies parasitas, né? Inclusive espécies que parasitam o ser humano, provocando doenças chamadas de verminoses, que a gente vai conhecer mais à frente. Apresenta um tubo digestório incompleto, ou seja, possui boca e intestino, mas não possuem ânus. Consequentemente, os detritos, né, os restos alimentares que não são aproveitados, também são eliminados pela boca. Apresenta um plano de simetria chamado de simetria bilateral. É uma classificação na classificação dos seres vivos, né, principalmente dos animais, é muito usado o critério de simetria, né, a divisão do corpo em partes iguais. E no caso dos plateumintos, eles, assim como nós, apresentam simetria bilateral, ou seja, o corpo pode ser dividido em duas partes iguais, né, direita e esquerda, como a gente observa aqui nessa figura, ok? São representados pelas planárias, né? Essa aqui da imagem é a planária, é um verme de vida livre, ou seja, não parasita ninguém. E pelas tênias, aqui representando a tênia, tá? Também chamada popularmente de solitária. E pelos esquistossomos, aqui tanto as tênias quanto os esquistossomos são vermes parasitas, né? Pertencentes aí ao grupo dos plateumintos. Estudando um pouquinho acerca das planárias. As planárias são plateumintos de vida livre, ou seja, elas não parasitam ninguém, elas não provocam doenças. E elas podem ser encontradas na água doce, na água salgada ou em ambientes terrestres úmidos. O corpinho delas é bem interessante, né? Elas apresentam esses olhinhos meio vesgos que a gente chama, né? Os ocelos na região dorsal. E os ocelos, eles não formam imagens nítidas do ambiente, né? Mas são importantes para diferenciar variações de luminosidade, tá? Então, os ocelos, eles diferenciam, assim, variações de luminosidade no ambiente. A boca é situada na região ventral, mais ou menos no meio do corpinho do animal, tá? Na região ventral, ou seja, quer dizer voltada para o ventre. Imagina aí se a gente tivesse a nossa boca ligada ao nosso ventre, né? A gente seria como uma planária. A digestão é extra e intracelular, ou seja, a extracelular ocorre fora da célula, dentro de um órgão chamado de faringe, né? Do intestino também. E intracelular, ou seja, começa a ser digerida na faringe e no intestino e depois termina a digestão dentro das suas células. Apresentam células localizadas na lateral do seu organismo, chamado de células flama, que participam da excreção, ou seja, eliminam a urina, não é isso? As excretas
da planária. O sistema nervoso é ganglionar, como a gente observa, ó, apresenta gânglios cerebroides ou gânglios cerebrais, né? São cérebros primitivos, da onde parte dois cordões nervosos, né, que se espalham ao longo do organismo desse animalzinho, transportando as informações e coordenando todas as atividades que o corpinho da planária realiza. São hermafroditas, ou seja, apresentam os dois sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, só que curiosamente elas não se autofecundam. Para se reproduzir de forma sexuada, elas precisam trocar espermatozoides entre si. Então, duas planárias se unem, não é isso? A partir do poro genital, e uma passa espermatozoides para a outra, de forma que as duas originarão planárias bebês, né? E elas têm uma incrível capacidade de regeneração, ou seja, se você pegar uma planária, cortar ela ao meio, cada metade regenera uma nova planária. Observa aqui, né, nessa imagem, a gente tem aqui no meio uma planária que foi fatiada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos, e a gente observa aqui, ó, que cada pedacinho está originando, né, está regenerando a parte que está faltando e originando uma nova planária, ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela tem esse incrível poder de regeneração realmente. Tá? Voltando aqui na organização corporal, né, da planária, a gente observa uma coisa bem interessante. Quando ela vai se alimentar, ela emite a faringe para fora da boca. A faringe é um tubo, né? E essa faringe suga os detritos presentes no ambiente. Ela se alimenta de restos orgânicos de outros seres. Tá? E aí, depois que a faringe captura o alimento, ela retrai e volta para dentro do organismo, onde a digestão vai ser completada. Lembrando que a planária, como ela é um plateuminto, ela não apresenta o sistema digestório completo, ou seja, ela tem a boca, mas não tem o ânus, ou seja, os detritos, os restos de alimentos que não são aproveitados, né, que constituem as fezes, também serão eliminados pela boca. Certo, gente? E aqui no detalhe, uma planária bem bonita. As planárias marinhas geralmente são mais coloridas e exuberantes do que as planárias, né, localizadas no ambiente de água doce ou no ambiente terrestre úmido, como essa aqui, né, que está sendo usada para representar a regeneração desses animais. Certo? Vamos lá, continuando. E agora a gente vai ver as verminoses causadas por plateumintos, né? Tava tudo tranquilo, agora tudo de boa, agora a gente vai ver os plateumintos do mal, né? Os plateumintos que causam doenças chamadas de verminoses. Existem 3 principais verminoses causadas por plateumintos e que podem atingir a espécie humana: a teníase, a cisticercose e a esquistossomose. Vamos conhecer um pouquinho acerca de cada uma delas. Começando pela teníase. A teníase é a verminose causada por vermes conhecidos popularmente como tênias ou solitárias, tá? Existem 2 espécies de tênias, a tênia solium, ok? Aqui representado a tênia solium, que parasita o porco, e a tênia saginata, que parasita o boi. Aqui no detalhe, a cabeça, também chamada de escólex, né? Dotada de ventosas, de ganchos, no qual essas tênias usam para se fixar no intestino do seu hospedeiro. Então, o corpo da tênia, a palavra tênia no latim significa fita, então corpo em forma de fita. Então, elas são muito alongadas, algumas podem atingir metros de comprimento, já foi achado tênias até mesmo de 8 metros de comprimento, então elas podem crescer bastante. E esse corpo delas é dividido em 3 partes: a cabeça ou escólex, que geralmente é pequenininha, e é no escólex que se encontram ganchos e ventosas que ela usa para se fixar no intestino do hospedeiro, né? O pescoço, que vem logo após a cabeça, e a partir do pescoço, o corpo, né? Ou estróbilo, como também é chamado. E aqui na parte final do corpo das tênias surgem estruturas, segmentos chamados de proglotes. É dentro dessas últimas proglotes, nessas proglotes maiores, mais desenvolvidas, que ocorre a reprodução da tênia. Tá? A tênia ela é hermafrodita, ela apresenta os 2 sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, e ela se autofecunda, ou seja, ela é capaz de se autofecundar.
E quando ela se reproduz, dentro das suas proglotes são produzidos centenas de ovos. Quando as proglotes estão cheias de ovos, elas se desprendem do corpo da tênia e serão eliminadas juntamente com as fezes do hospedeiro, podendo, claro, se a região não tiver saneamento básico adequado, podendo contaminar a água e o solo e posteriormente os alimentos, né, que é fornecido aí aos animais, como a gente vai ver. E aí depois essas proglotes que ela desprendeu, ela vai regenerando com o passar do tempo e novas proglotes vão sendo produzidas, tá bom? Aqui no esquema, a gente tem um ciclo de contaminação da teníase, usando aqui como exemplo a teníase causada pela tênia saginata, que é a tênia que parasita o boi, né? Tem o boi ou a vaca como hospedeiro intermediário. No ciclo reprodutivo dos vermes, é comum ter dois hospedeiros, o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, também aqui chamado de hospedeiro primário. O hospedeiro intermediário é aquele que abriga a larva do verme. E o hospedeiro primário, o hospedeiro definitivo, abriga o verme na forma adulta, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então o boi, esse boi aqui, ele está contaminado com as larvas da tênia. Essas larvas são chamadas de cistos ou cisticercos, como também são chamados. Tá? E esses cisticercos que parecem grãos de canjica, é por isso que no interior a doença também é chamada de canjiquinha, né? Os cisticercos, as larvas de tênia são visíveis, viu? A olho nu. Aqui a gente tem, ó, dois tipos de carne, tanto a carne bovina quanto a carne suína, que é a carne do porco. Esses pontos brancos que vocês estão vendo não são gorduras, são cisticercos, tá? São larvas de tênia. Então essas carnes aqui, ó, estão inapropriadas para o consumo. Se alguém comer essa carne aqui mal passada, ou até mesmo crua ou mal cozida, pode-se adquirir o verme, tá bom? Então aqui tá os cisticercos na carne do animal, ok? Esse animal foi para o abate, não passou pela fiscalização sanitária adequada e acabou chegando na sua casa a carne contaminada com cisticercos. Você não reconheceu os cisticercos, achou que era gordura, achou que estava tudo bem e comeu essa carne mal cozida ou mal passada. Você, consequentemente, ingeriu os cisticercos, né? Lá dentro do seu intestino, o cisticerco se rompe e libera a tênia adulta, ok? Libera a larva da tênia, principalmente o escólex já está desenvolvido, né? A cabeça, que vai se fixar no seu intestino e vai começar a formar o corpo da tênia, né? Juntamente com as proglotes. Quando ela atinge um determinado estágio, ela começa a se reproduzir. As proglotes grávidas, né, cheias de ovos, se desprendem do corpo da tênia, são eliminadas juntamente com as fezes e se o local não tiver saneamento básico adequado, pode contaminar aí o solo, contaminar a água, não é isso? Que é usada inclusive para regar aí o capim que vai servir de alimento para o boi, para a vaca ou até mesmo para o suíno, né, para o porco. E aí o ciclo continua, tá? Então, para evitar a teníase é a doença causada pela tênia, né, pelo verme adulto parasitando o intestino humano. O verme, claro, se alimenta de parte dos nutrientes que nós absorvemos. Então a pessoa sente muita fraqueza, sente dor abdominal, sente fome constante, tá? Muita fome, come, não engorda, tá sempre apático, né? Sempre desanimado. Pode ser indicativo de que você esteja com a teníase, tá bom? E aí, para se prevenir dessa doença, é muito simples, é apenas ingerir carne bovina ou suína, sempre muito bem passada, ou seja, muito bem cozida. Porque o calor, não é? À medida que a carne vai sendo cozida ou vai sendo assada, o calor mata a larva caso esteja ali presente, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar acerca da teníase. Continuando. Outra doença que a tênia pode causar em nós é a cisticercose, que é um pouco mais grave do que a teníase, tá bom? Nesse caso, a cisticercose ela vai ser causada pela tênia solium, que é a tênia que parasita o porco. Então, o que vai acontecer? Lembra que o porco ou o boi, eles se contaminam quando eles ingerem
água ou alimentos contaminados com ovos da tênia. Lá dentro do intestino do porco ou do boi, o ovo libera a larva, que é o cisticerco. Esse cisticerco perfura o intestino e vai parar na musculatura do animal. Se o animal for para o abate e a fiscalização sanitária não detectar a presença dos cisticercos, a carne contaminada com cisticercos pode chegar à nossa casa e, se acaso nós ingerirmos essa carne crua ou mal passada, podemos adquirir a teníase, né? Lá dentro do nosso intestino, o cisticerco que nós engolimos vai originar a tênia, que vai começar a se desenvolver e a se alimentar de parte dos nossos nutrientes, provocando a teníase. No caso da cisticercose, a gente se contamina da mesma forma que o porco se contaminaria, ingerindo ovos de tênia em água ou alimentos contaminados. Nesse caso, nós nos comportamos como hospedeiro intermediário, aquele que vai abrigar a larva do verme. Aí o que acontece? Lá dentro, não é isso? Lá dentro do nosso intestino, aqui ó, o homem ingere ovos de tênia, a imagem não está muito boa, mas vamos tentar acompanhar. Lá dentro, os ovos se tornam as larvas do verme, né? As larvas da tênia. As larvas da tênia, os cisticercos, saem, perfuram a parede intestinal do ser humano e vai migrar para as diferentes partes do nosso corpo, podendo se instalar em músculos, no cérebro, em olhos, e dependendo da região onde a larva se instale, vai sim produzir sequelas. Aqui, ó, nessas primeiras imagens, a gente tem a radiografia, não é isso? Um exame de raio-x de uma pessoa que apresenta vários cisticercos. Não sei se está dando para você ver, esses pontinhos brancos são cisticercos, ou seja, larvas de tênias que se instalaram na sua musculatura, né? A musculatura da perna, e consequentemente deve ter provocado muita dor. E a cisticercose mais perigosa que existe é a neurocisticercose ou cisticercose cerebral. Olha só, gente, esse indivíduo aqui, né, o cérebro dele que passou por autópsia, esses buraquinhos que parecem buracos de bala, na verdade são buraquinhos onde havia cisticercos, a larva da tênia. Obviamente essa pessoa faleceu em virtude da cisticercose cerebral. Então, a cisticercose é uma verminose grave, mais grave do que a tênia, que a teníase, e a gente adquire a cisticercose ingerindo ovos de tênia, ou seja, ovos de solitária, em água ou alimentos contaminados. Então, a gente precisa sempre estar bebendo água tratada, não é isso? Fervida ou tratada, lavar muito bem os alimentos, esterilizar principalmente frutas, verduras e legumes, não é isso? Lavar as mãos, então ter todo esse cuidado, porque é uma verminose muito grave a cisticercose. Outra verminose causada por verme plateuminto é a esquistossomose. A esquistossomose é provocada por um verme conhecido cientificamente como Schistossoma mansoni. Ele é um verme pequenininho, tá, gente? Atinge no máximo 2 centímetros de comprimento. Aqui essa imagem, claro, tá amplificada. Ele é pequeno, ele é microscópico. Quer dizer, não chega a ser microscópico, que a gente consegue ainda enxergar. Mas para analisar detalhes, eu preciso observar um microscópio. E eles têm uma particularidade interessante, eles têm sexos separados, ou seja, são dioicos, né? Tem o organismo macho e o organismo fêmea. O macho, ele tem aqui uma abertura, que não está dando para ver, uma fenda no seu abdômen, aonde ele abriga a fêmea. Então, olha só que interessante, eles têm esse comportamento. Isso tudo para facilitar a reprodução deles quando eles estiverem dentro do hospedeiro definitivo, que no caso somos nós, tá bom? Então, aqui está o macho do quistossoma com a fenda no seu abdômen, aonde ele aloja, ele abriga a fêmea para facilitar o seu ciclo reprodutivo. E no detalhe aqui a gente tem um caramujo. O caramujo atua como hospedeiro intermediário do Schistossoma mansoni, abrigando a sua larva e também contribuindo para a nossa contaminação. E aqui na foto a gente tem uma criança, né, com a esquistossomose, que é conhecida popularmente como barriga d'água, porque o verme adulto se instala no sistema porta-hepático, ou seja, na região entre o fígado entre o fígado e o estômago, mais ou menos, fígado, intestino e estômago, ali naquela região.
E aí ele provoca acúmulo de líquidos na região abdominal, né? E o fígado também fica muito inchado. E aí por isso que o abdômen se dilata, né? Fazendo com que a doença seja conhecida popularmente como barriga d'água. Vamos tentar entender aqui o ciclo de vida da esquistossomose. Então vamos lá. Aqui eu tenho um homem doente, não é isso? Ele tá com o verme lá dentro do seu intestino e ele defecou, eliminou as fezes próximo a uma região de lagoa aqui, ó. As fezes, não é isso? Foram eliminadas próximo à região de lagoa. Essas fezes contaminaram a água. Nas fezes desse homem doente, há centenas de ovos do quistossoma, tá bom? E esses ovos foram depositados na água. Na água, esses ovos vão eclodir e liberar uma larva ciliada, ou seja, dotada de cílios, chamada de miracídio. O miracídio invade o organismo do caramujo hospedeiro, aqui o caramujo planorbídeo, né, como é chamado, que é o hospedeiro intermediário. Lá dentro do organismo do caramujo, não é, o verme, a larva sofre uma metamorfose e se transforma num outro tipo de larva, chamada de larvas cercárias, ó, que são mais desenvolvidas. Essas larvas saem do caramujo, do organismo do caramujo, e ficam na água por algum tempo. Se você for lá nessa água, não é isso? For lá tomar banho, né, ou ficar de boa como esse aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ocorrer a penetração ativa da larva através da pele, principalmente da pele dos pés ou a pele entre os dedos, que são mais finas, tá? E aí a penetração ativa dessas larvas. A larva cai na corrente sanguínea, não é isso? Penetra através da pele, cai na corrente sanguínea e do sangue, né, vai ser transportada lá na região chamada de porto hepático, que vai ficar entre o estômago, o fígado e o intestino. Então, nas veias do mesentério do intestino do homem, os vermes adultos copulam, né, se reproduzem intensamente, produzindo centenas de ovos todos os dias, e esses ovos são eliminados juntamente com as fezes. E se na região não tiver o saneamento básico adequado, essas fezes podem contaminar o solo, contaminar a água, e se tiver o caramujo hospedeiro da larva, aí o ciclo se intensifica, né? Facilitando a contaminação de várias outras pessoas. Então, no interior é muito comum ter uma frase que diz o seguinte: se você nadou e depois coçou, é porque pegou. Porque se você foi tomar banho numa lagoa, num rio e sentiu coceira, pode ser indicativo que essa coceira seja a tentativa das larvas adentrarem a sua pele. Se você coçar, você abre portas aí na pele, facilitando a entrada da larva. Certo, gente? Então, para evitar a esquistossomose, né, a gente tem que combater o caramujo transmissor, que é esse que está representado aí na imagem. Evitar nadar é ótimo, né, gente? Evitar nadar em lagos ou lagoas onde você saiba que há a presença de caramujos, não é isso? Ter todo esse cuidado, tá bom? E investir, claro, em saneamento básico para evitar que as fezes contaminadas contaminem a água e aí o ciclo começa, né? Contaminando várias outras pessoas. Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês acerca dos vermes plateumintos e principalmente das verminoses causadas por esses vermes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se acaso gostaram, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e sempre nos apoie aqui no nosso canal. Até a próxima!